E vamos ao Linhas Vermelhas com a comentadora residente Cília Meireles e hoje com o comentador convidado Miguel Costa Matos do PS. Boa tarde aos dois, obrigada por estarem connosco. Miguel, comece por si. O líder socialista enumerou vários defeitos deste orçamento, mas vai viabilizá-los, já o disse até antes de conhecer o orçamento. Já percebeu que não haverá cedências, depois ficámos a perceber que não há nada nas pensões. Isto não é uma contradição? Ou o PS está-se a abster de fazer oposição? Bom, em primeiro lugar, boa tarde, cumprimentar-vos às duas e cumprimentar quem nos está a ouvir em casa. Olha, nós estamos de facto perante um orçamento que é um bocadinho caricato. É o primeiro orçamento, a seguir temos de ter eleições em maio, não é? E, portanto, desde logo a primeira coisa que é preciso os portugueses saberem é o PS não será fator de instabilidade política. E isso é importante por um motivo essencial, que é, repare, as políticas do PSD, no nosso entender, estão erradas, mas não será por causa da instabilidade que eles poderão desculpar delas não terem corrido bem. Elas irão não correr bem exatamente por elas serem implementadas e, consequentemente, os resultados não resultarem. Repare-se, por exemplo, o caso dos professores. Nós tínhamos muita falta de professores e agora, um ano e meio depois, temos mais falta de professores. Recorde-se o caso dos hospitais. Nós tínhamos grandes dificuldades no SNS, na verdade, há muitos anos. Eu lembro-me que até Correia de Campos se demitiu por causa de uma mulher grávida que deu à luz a caminho da maternidade. Só este ano já tivemos 60 diferentes mulheres que deram à luz no caminho para o hospital numa ambulância. E, portanto, Miguel, mas dizer que vão abster-se antes de conhecerem o documento não é passar um cheque em branco ao Governo? Não é passar um cheque em branco, é estar a dizer vocês agora responsabilizem por aquilo que fazem e por aquilo que não fazem. E há um outro ponto que é muito importante, que é o ponto do PRR. Nós vamos ter o último ano de discussão do PRR no próximo ano e, portanto, nós não podemos, como país, como, enfim, responsáveis políticos, pôr isso em causa. Agora, não deixamos de apontar aquilo que, do nosso ponto de vista, são opções erradas. Vou-lhe dar um exemplo. Nós tivemos uma redução de 300 milhões de euros no IRC. O aumento permanente das pensões custou 270 milhões ao longo deste ano. Seria possível aumentar as pensões se não tivéssemos feito esta redução do IRC. Nós temos agora a perspectiva e é o próprio Conselho de Finanças Públicas que diz isto, de haver um aumento do ISP, do imposto que nós pagamos nas bombas de combustível, em 1.000 milhões de euros. E o que é preciso o Primeiro-Ministro esclarecer, e ao longo deste debate hoje, andou a fugir a isto, a dizer nós não aumentámos nenhum imposto. Não é verdade. O Ministro das Finanças já disse que irá aumentar o ISP. Portanto, até pode não vir lá na letra do orçamento que vai aumentar o ISP, mas eles já o disseram. Portanto, o que é que está a esconder aos portugueses? É quando, como e o que é que vai fazer com esse dinheiro. Porque podia fazer muita coisa com esse dinheiro. Olha, por exemplo, podia aumentar o investimento na habitação, que é uma das maiores crises que nós temos. Podia fazer com que a saúde não estivesse suborçamentada neste orçamento. Nós temos uma redução de 10% no orçamento do SNS. Vai comprar coisas básicas, necessárias, medicamentos, os consumíveis dos hospitais. Depois, quando as pessoas não tiverem os cuidados, a quem é que vão bater à porta? Têm que responsabilizar o Governo. E é exatamente por isto que nós não podemos tirar o tapete ao Governo do ponto de vista da estabilidade política. Não, ok. Eles que agora demonstrem, que façam a prova de que são capazes de resolver os problemas do país. Nós achamos que estas não são as soluções certas, mas... Cília, quer responder a isto? E, nomeadamente, esta questão do ISP e também da despesa da saúde, que desce 10%? Quero, mas vamos por partes. Em primeiro lugar, eu acho que é uma boa notícia esta normalização, que aliás não começou com este Governo, mas continuou com este Governo. Eu acho que nós deixarmos de ter casos e do país parar de cada vez que há um orçamento, como já em tempos foi de cada vez que havia execução orçamental ou de cada vez que havia ratings, a normalização financeira é uma coisa boa. E no nosso caso não foi um dado adquirido, ia ter déficits todos os anos. Portanto, eu acho que isso é bom e gosto de dizer isto porque apesar de haver um consenso, eu acho que ele é frágil e, portanto, e um dia se tivermos uma crise, acho que vamos ver isso. Bom, mas olha que as instituições dizem que vai haver um déficit. Todas, só o Governo é que acha que vai ter um excedente. Nós, quando estamos a falar em déficits ou superávit, estamos a falar de 0,1, 0,2, eu acho que isso, é irrelevante. Estamos mais ou menos no equilíbrio. Estamos mais ou menos no equilíbrio. Perto de zero, para cima para baixo. Perto do equilíbrio, acho que é. Eu sei que quando se está na política 0,1 ou 0,2 parece uma coisa extraordinária. Quando se está fora, já não parece assim tanto, porque não é. Porque objetivamente não é. Não é uma diferença substancial. Agora, nós estamos no equilíbrio. O problema era quando todos os anos estávamos em 3, 5, 6, dependia do que se desorçamentasse mais ou menos. Pronto. Esta parte é um dado bom. Depois, eu acho que o PS podia justificar esta abstenção, que eu acho que é uma boa ideia, mas podia justificar a abstenção dizendo simplesmente a verdade e as coisas tal como elas são, que é assim, nós passamos o tempo inteiro a dizer que isto estava tudo mal, a tentar por todas as vias deitar abaixo o Governo, fomos a eleições e os portugueses castigaram-nos, e castigaram-nos severamente. E, portanto,
aquilo que nós entendemos é que nós percebemos a mensagem, assimilamos, reunimos as tropas e agora vamos deixar o governo governar e deixar os portugueses cumprirem as suas decisões. Eu acho que é tão cru quanto isto. Escusava estar aqui a dizer que é para verem que vai correr tudo mal e então aí vão ver que nós tínhamos razão. Não é isso, isto é óbvio. Nem era a primeira vez. Já há vários partidos, quando foi do governo PS, no primeiro ano, no primeiro orçamento, a seguir às eleições, absterem-se. Há uma certa tradição até em Portugal. O PS é que tinha deitado isso tudo para o caixote do lixo, porque eu lembro-me do PSD o fazer várias vezes com governos PS, dizer, então as pessoas acabaram de votar e nós vamos deitar o governo abaixo. Isso não tem lógica, nem tem sentido, e eu acho que toda a gente percebe isto, não é preciso encontrar mais justificações para uma coisa que é evidente. Há uma coisa na argumentação do PS que eu fico com algumas dúvidas, que é das duas uma. Ou o governo está a ser demasiado otimista e devia ser mais cauteloso, que é uma parte do discurso. Se essa narrativa for verdadeira, então o que o PS devia estar a propor era aumentos de receitas nos sítios e cortes de despesas. Como aquilo que o PS vem propor são aumentos de pensões, ou por outra, tornar os aumentos estruturais, ou seja, incorporá-los para o futuro nas pensões, e são coisas diferentes, é verdade. Bem, mas isso implica que se houver uma crise, se houver alguma coisa, aquela despesa está ali e não pode ser alterada. E, portanto, nesse caso, parece que o governo estaria a ser demasiado austeritário. Portanto, eu acho que das duas uma, as duas coisas ao mesmo tempo é que a gente não pode defender. Vamos ver, Miguel, e esta contradição? Então, um orçamento que é arriscado e ainda pedem aumento de despesa. Não, é que não é uma contradição na medida em que como nós formulamos as propostas. Repare, nós de facto estamos perante um orçamento que tem a receita sobreestimada, isso é dito pela UTAU, é dito pelo Conselho de Finanças Públicas. Nós temos um problema que é as previsões do crescimento também estão empoladas. Nós temos ao mesmo tempo um problema com a despesa. O indicador que neste momento Bruxelas controla já não é o déficit. Portanto, a Cecília dizer, ok, 0,1, menos 0,1, ok, enfim, isso poderia ser irrelevante. Não sei se para os mercados financeiros é assim tão irrelevante, Cecília, mas... É evidente que não é irrelevante. Não é irrelevante ter déficit a ter superávit. Agora, estou a dizer que nós... Dito isto assim, parecia que os organismos estavam a dizer não, isto vai haver um grande déficit. Não, quer dizer... Mas alguns dizem que vai haver um grande déficit. E a questão mais preocupante para nós é uma outra coisa. Pode rapar depois com as condições até internacionais, exatamente, as condições internacionais. Mas há uma outra coisa que a nós nos preocupa muito mais, que é o indicador que Bruxelas hoje em dia quer saber é o crescimento da despesa primária líquida. E nós temos um governo que no espaço de 6 meses foi de prever que crescia 5, para prever que crescia 3, para prever que crescia 4, para prever que crescia 6. Já teve 4 diferentes valores este objetivo da despesa primária líquida. E, portanto, o que é que isto nos quer dizer? Mas se aumentar as pensões vai gastar mais. Isso... Estamos todos de acordo, não é? Aí estamos todos de acordo, mas eu já aí vou. A primeira coisa a dizer é, de facto, não só há uma sobreestimação da receita e do crescimento, que poderá nos colocar em déficit, como nós também temos um descontrole do ponto de vista da despesa. A segunda questão é, se o governo está tudo controlado, porque diz, o que nós dizemos é, isto a acontecer, tem que haver uma consequência. Ou seja, se houver de facto um dividendo de controle, se houver aqui um maior controle do que nós estamos à espera, por exemplo, na questão da segurança social e, por exemplo, na questão do ISP, nós podemos fazer outras opções. O que é que nós dizemos em relação às pensões? Se houver um saldo da segurança social maior do que o governo prevê, nós podemos aumentar as pensões. Se não houver, não podemos. Eu acho que isso é lógico, é responsável. Aliás, porque o saldo da segurança social tem vindo a ser estruturalmente, ano após ano, muito elevado. E, portanto, estarem aqui a dizer, não, olha que não há dinheiro. Peço imensa desculpa, é evidente que há dinheiro. O risco de tornar esse saldo, ou aplicar esse saldo numa subida permanente, não é? Numa despesa permanente. Mas nós compreendemos isso e é por isso que nós dizemos, olha, há esta previsão do Governo. Se exceder a previsão do Governo, nós achamos que esse excesso deve ser aplicado em aumentar as pensões. A mesma coisa em relação ao IVA, por exemplo. Porque o Governo não pôs no orçamento a subida do ISP, mas já disse a Bruxelas que o ia fazer. E são 1.000 milhões de euros. Se isto acontecer, o nosso país tem o dinheiro para poder pagar uma redução do IVA, nomeadamente o IVA zero para os alimentos essenciais, que foi demonstrado cientificamente que baixou os preços dos alimentos. E as pessoas custam chegar ao final do mês. E, portanto, se acontecer o aumento do ISP, então que se aplique essas receitas adicionais a baixar outro imposto, neste caso o IVA, para todos os portugueses. Nós não estamos a dizer que no cenário base do Governo se possa fazer estas opções, porque nós
temos a convicção que provavelmente não será. O que eu não percebo é como é que... Muitas dúvidas. Primeiro diz-se que o Governo está a sobreavaliar as receitas, ou seja, prever mais receitas do que aquelas que vai ter. Receber. E depois o PS diz, se, para além da sobreavaliação, ainda tiver mais receitas por cima dessas que já não vai ter, então tomamos estas medidas. Não tem muita lógica. Não tem muita lógica. O que não está neste orçamento, neste exercício orçamental, é o aumento do ISP, que o Governo já se comprometeu a Bruxelas que ia fazer. E não está porque, vale Miguel, 1.000 milhões de euros. Olha, para o Sr. Primeiro-Ministro poder anunciar hoje que ele não tem aumento de impostos. Hoje a discussão que eu vi, do que eu percebi do Primeiro-Ministro, foi absolutamente claro. Foi-lhe feita a pergunta se 500 milhões de euros que estavam lá a mais eram resultado de aumento de impostos e ele disse não, isso é uma projeção que tem a ver com a evolução do consumo. E, portanto, limpinho assim. São duas coisas diferentes, porque uma coisa é a receita de um imposto que aumenta porque nós aumentamos a taxa, ou aumentamos a base contributiva, ou seja o que for. Outra coisa muito diferente é a receita é dizer, olha, há mais pessoas a comprarem pão ou pasta de dentes, mas a iliteracia do Chega, essa questão foi levantada pelo Chega, significa, como é evidente, são coisas diferentes. A questão do ISP dos 500 milhões. Porque, de facto, não há um aumento de 500 milhões na taxa do ISP. O que foi dito já pelo Ministro das Finanças e pelo Ministro Castro Almeida da Coesão Territorial é, além destes 500 milhões que resulta apenas do aumento do consumo de combustíveis pelos portugueses, que é normal, enfim, todos os anos isso acontecer. Todo, não é? Do volume, é normal, quando está em crescimento económico e quando há aumento de preço, etc. Isso aí não há um aumento dos impostos, de facto, com base no que está no orçamento. Mas eles já disseram que, fora o orçamento, vão aumentar o valor do ISP por litro que nós consumimos, e que vai resultar num aumento do ISP de 1.000 milhões de euros. E é isso que é ocultado do orçamento que nós dissemos. Ok, se isto vier a acontecer, tem que haver uma contrapartida para os portugueses não serem só pagar mais impostos e não terem nada de volta. Isso parece-me razoável ou não? Não, parece-me razoável. Eu, por acaso, eu não aprecio nada. Eu acho que um orçamento é um orçamento. E, portanto, eu não gosto dos chamados cavalos orçamentais, que metem tudo dentro do orçamento e agora vamos negociar legislação laboral dentro do orçamento. Não tem nada a ver. Mas agora também é um exercício contabilístico. Também é um exercício contabilístico quase. Receita fiscal, do meu ponto de vista, e despesa do Estado, cabe dentro do orçamento. E, portanto, eu sou fiel a essas regras. E eu acho é que não faz nenhum sentido. Primeiro, a carga fiscal e contributiva, que é como se mede os impostos que realmente pagamos, desce. Mas desce muito pouquinho. Eu gostava que ela descesse muito mais. Portanto, se nós estamos a falar em mais receita fiscal, para além daquela que está prevista no orçamento, isso até do ponto de vista da carga fiscal, eu acho que dá um sinal que é errado. E, portanto, o que eu gostava era que houvesse margem para descer impostos. E acho que é essa a escolha, e acho que isso se deve dizer com clareza. E chegámos aqui porquê? Da mesma maneira, se houver um salto excedente da Segurança Social, mais do que o previsto, o que eu acho é que isso dá espaço para se diminuir a carga contributiva sobre o trabalho, que em Portugal é bastante mais elevada do que a média europeia, e eu acho que é por aí que se deve ir. E são escolhas difíceis, eu não digo isto para castigar as pessoas que trabalharam a vida inteira, é porque eu acho mesmo que as gerações mais jovens em Portugal precisam de não ter uma carga fiscal contributiva sobre o trabalho tão elevada. E não acha que chegámos aqui porque o ano passado o Governo distribuiu tudo por todos e agora está um bocadinho mais apertado, quase sem margem? Se tivesse distribuído tudo por todos, eu também ouvi esta conversa no Governo. No ano passado, porque vamos ter déficit, porque vamos ter déficit, porque vamos ter déficit. E na realidade houve um superávit. Bom, o que é que eu acho que isto também corresponde? Corresponde a esta ideia de que a esquerda quis durante muito tempo passar, que é o PSD, a AD, são as forças da austeridade. E, portanto, agora veem essa narrativa ser-lhes tirada. Olha, se quiser é um bocadinho ao contrário do que a direita dizia. Não, mas agora o PS também é pelas contas certas, então vamos atacar as contas certas. Eu sempre disse, eu não ataco contas certas, eu não ataco equilíbrios orçamentais. Eu defendi-os quando apoiava o Governo que os queria alcançar. E quando foi a vez de António Costa e a maneira mentirosa e enganosa como lá chegava é que eu não aprecio, mas a ideia de que o equilíbrio orçamental é bom eu nunca vou atacar. E, portanto, eu acho que às vezes os partidos... Mas a minha pergunta é, não se comprometeu o Governo no ano passado com despesa permanente que agora está a ficar apertado? Não, eu acho que não se comprometeu com despesa permanente. Aliás, está a ser absolutamente transparente. Se quisesse fazer isso, se quisesse o tal bónus e aquilo que foi pago aos pensionistas, se quisesse dizer, não, isto é um aumento das pensões, ou seja, baralhar as pessoas, podia fazê-lo. Está a ser transparente a dizer, atenção, que isto é uma coisa que nós estamos, este ano é atribuído aos pensionistas, mas se vier aí um ano de crise nós não vamos poder atribuir isto aos pensionistas e, portanto, nós não podemos ter esta despesa tão rígida. Porque foi a despesa também não foi bem gerida ou foi bem gerida esta... Eu acho que naturalmente que sim, porque se foi possível dar esse bónus e ainda assim houve superávit,
Onde é que está o problema? Miguel. Mas o superávit... Claro que podemos dizer assim, disserem assim, se me disser, claro, mas o superávit não é suposto, o objetivo disto é o equilíbrio, não é? Não é nós estamos a acumular dinheiro. Mas se pensarmos bem nas escolhas que queremos fazer, Cília, e o problema é que nós agora estamos perante um orçamento de fim de festa. Mas quer dizer, é que estamos mesmo... Não se pode por um lado dizer o governo andou mal porque gastou demais, porque deu um bónus aos pensionistas e agora dizer devia ter dado um aumento de pensões. Não era só pensionistas, foi várias classes do setor público, não é? Várias coisas. O PS acha que devia dar ainda mais. Não, o que nós achamos é, se existir um saldo maior do que aquele que está previsto, esse excesso que é face ao que é previsto deve ser alocado aos pensionistas, deve ser devolvido aos pensionistas que trabalharam a vida toda. Agora, o que nós vemos fora da questão da segurança social, todos os anos, e a Cília, como eu, teve muitos anos na Comissão das Orçamento e Finanças, como eu já estou, e portanto sabe que é diferente o saldo da segurança social do resto do Estado. E o que nós vemos no resto do Estado são algumas escolhas que iniciam muito claramente o fim de festa. Nós vemos uma redução de 25% no orçamento para combate às alterações climáticas. E depois temos os incêndios todos os anos. Nós já falámos da questão da saúde, mas falámos, por exemplo, do investimento em infraestruturas e habitação. Temos um corte de 6%. Mas a questão dos 10% a menos é porquê? Tem a ver com os tarefeiros? Também não se... Nós não compreendemos, porque o Governo disse, nós temos aqui um conjunto de reformas para reduzir a despesa corrente na saúde. É mais ou menos igual ao que os governos dos últimos 10 anos, tanto nossos como o anterior em que a Cecília participou de Passos Coelho, têm feito mais ou menos estes exercícios sempre. Mas somam a pequenas centenas de milhões de euros. O corte está previsto é muito superior a isso. E, portanto, o que claramente indicia é uma coisa que acontece todos os anos. É uma má prática, que é mete-se menos no orçamento e ao longo do ano vai-se reforçando com extras. Mas depois, toda a gente que gera uma casa sabe que quando isto acontece, não se compra racionalmente, paga-se em atraso, em vez de se comprar antecipadamente, vai-se comprando aos pouquinhos e paga-se mais caro. As cativações, as cativações, olha, por exemplo, a Cília criticou aqui a maneira como nós chegámos a excedentes e as cativações foram um instrumento, mas como são em todos os governos. E um exemplo é foram um que bocadinho além do que era habitual, não é? Um bocadinho. Eu entendo que diga simpática. Isso, mas olha, os resultados foram bons. E este governo... Os resultados foram bons, mas podiam ter dito, olha, o que nós vamos fazer... Mas deixe-me lá terminar o pensamento, quer dizer uma coisa. Este ano, as cativações foram ainda maiores do que aquelas que tivemos na altura da governação do PS. E houve uma clara consequência, que é o investimento público. Está a ter a pior taxa de execução dos últimos 10 anos. E, enfim, podem desvalorizar isto. Mas numa altura em que temos o PRR, e para o ano, se não executarmos, perdemos o dinheiro, temos de devolver a Bruxelas o dinheiro, isso é um mau indicador de gestão. Porque este era o ano para dizer, ok, não, podemos noutros anos ter cativações, mas este ano temos que, de facto, conseguir executar esta despesa. E não é isso que estão a fazer. Olha, por exemplo, o caso dos agricultores. Houve uma falta de execução de várias centenas de milhões de euros dos apoios aos agricultores e no próximo ano já estão a prever menos 400 milhões do que tinham previsto para o ano passado. Ou seja, nós estamos estruturalmente a reduzir porque é um fim de festa, porque está a fazer essas cativações para tentar chegar ali ao 0,1, àquele número mágico de manter o excedente. Cecília, vamos ter aqui um ano de muitas cativações e de muitas tentativas de chegar, tudo isso de não derrapar. Tudo isso depende de como os anos correm. É evidente que se num ano houver uma crise económica que não estava prevista, esses instrumentos acontecem. Agora, durante a governação socialista não houve nenhuma crise económica que não estava prevista. A única que houve foi a da Covid e nesse ano não houve até bastante menos cativações. Portanto, não é disso que estamos a falar. O que é que acontecia? O que acontecia é que o PS negociava com o Bloco e com o PCP, e eles tinham que fazer os seus anúncios e os seus filmes a dizer vamos fazer, vai ser tudo fantástico, vamos pôr, é mais dinheiro para aqui, mais dinheiro para ali, e depois chegava a uma altura e cativava-se onde se pode cativar. E foi por isso que nos governos, na governação socialista, houve mais baixo investimento público que alguma vez tinha havido em Portugal. Mas agora está pior. Teve a ver exatamente com isto. E só com isto. Não tem só a ver com isto, tem a ver com várias coisas, com o facto de não se querer. E eu acho que, se nós dissermos às pessoas, nós temos de fazer escolhas. Eu, quando falei há bocadinho do saldo da Segurança Social, foi por isso que eu falei na carga contributiva do trabalho. Claro. Tive esse cuidado, porque nós estamos a falar... O que é o saldo da Segurança Social? É o que quem trabalha paga em contribuições para a Segurança Social. É o que lá está. Menos o que se paga em pensões. Porque nós, ao contrário do que muitas vezes as pessoas imaginam, não descontam para ficar lá guardado para depois receberem. Claro. Os pensionistas são pagos... Mas há muito dinheiro guardado para pagar as pensões do futuro. Há dinheiro para pagar as pensões do futuro, desde que... Isso depois mexe com o envelhecimento da população, enfim, vai muito para além. Eu acho é que as escolhas devem ser transparentes. E esta ideia de dizer às pessoas, e nenhum governo gosta de dizer... onde é que está a fazer escolhas? É óbvio que o Ministro das Finanças tem instrumentos, se as coisas começarem a correr pior, que ele vai usar. Parece-me isso uma evidência.
Muito bem. Queria só agora... E tem a obrigação de usar, aliás, não é? Porque se chegamos ao fim do ano e de repente as contas públicas estivessem completamente descontroladas, nós seríamos os primeiros a pedir satisfações. E de facto, neste orçamento, nós estamos a verificar que as receitas estão a ser sobreestimadas, as despesas estão a ser sobretudo na saúde, não há uma suborçamentação na saúde, e isto vai obrigar à utilização destes mesmos instrumentos que a sociedade está a utilizar, e portanto as expectativas vão sair defraudadas. Mas ainda assim o PS vai abster-se. Bem, último minuto aos dois, um para cada um, só para comentar esta questão de que André Ventura insiste, não se coíbe de falar da questão do Salazar, que o país precisa de Salazar, enfim, e que diz que é um democrata, mas é contradição nos termos. Que comentário é que fazem esta insistência e esta estratégia? Miguel, muito rapidamente, é um minuto. O saudosismo do Estado Novo é mau, e sobretudo é mau quando branqueia aquilo que foi o Estado Novo. Não só do ponto de vista da corrupção, e houve muita, mas também do ponto de vista da falta de desenvolvimento económico. Os portugueses estavam de pé descalço. Os portugueses não tinham um salário mínimo. Os portugueses podiam ser despedidos livremente. E havia muito mais emigração, muito mais portugueses a saírem, do que houve em qualquer período, até do período da Troika. E, portanto, nós escamotearmos o que foram esses anos tenebrosos para os portugueses é, de facto... Para não falar da falta de liberdade, da censura, da para não falar de tudo isso, que me parece que é um bocadinho desvalorizado pelo Chega. Mas naquilo que eles dizem que é muito bom sobre o passado, é que nem isso era muito bom. E, portanto, André Ventura devia pôr a mão na consciência e emendar a mão. Cília, acha que esta estratégia de André Ventura resulta? Porque eu não faço dos ideia, mais jovens não se lembram, se calhar, mas... Eu não faço ideia dessa estratégia, nem eu me lembro, eu já nasci depois do 25 de Abril, e já não sou assim, estou longe de ser uma jovem. Eu não sei se resulta, se não, sei que ele estava mortinho por repetir isso e toda a gente lhe faz a vontade, porque de facto tudo o que ele diz, toda a gente aparentemente quer os outros políticos, quer os comentadores, quer a comunicação social, vai toda a gente atrás. Olha, eu não tenho vontade nenhuma de ir atrás, acho que não sei se ele foi dos resultados das autárquicas que achou que se viesse cá um Salazar, se calhar lhe escolhia melhor os candidatos e tinha tido um outro resultado eleitoral autárquico. Dizer aquilo, não é? Tem que ser denunciado. Há uma coisa que eu sei. Eu fui a vida inteira de direita e ainda sou. Muitas vezes, e sobretudo quando eu era mais jovem, caricaturavam e diziam que nós éramos salazaristas. Eu nunca fui e nem sou. E não tenho saudades nenhumas do antigamente. E quem imagina que nesse Portugal, em que não havia liberdade, que não se podia pensar de maneira diferente, ou que se corria riscos por se pensar de maneira diferente, quem acha isso normal, e sobretudo quem imagina que não havia corrupção, está muito enganado. Cília, Miguel, muito obrigada aos dois. Porque liberdade não tem nada a ver com seriedade. Exatamente. Muito obrigada aos dois por terem estado connosco. Obrigada. Obrigado.